voltamos com problemas no solo, desequilíbrio no solo. Usina nuclear. Então nós temos aqui um exemplo de usina nuclear e a questão da energia, né? O ideal seria um incentivo do tipo de energia que fosse menos agressivo ao ambiente. Exemplo, os coletores solares, então aquelas lâminas que se colocam sobre as empresas, sobre as casas que coletam energia solar e essa energia é reutilizada dentro da casa. Outro exemplo, a questão da energia eólica, a energia dos ventos. Tem muitas áreas que o vento ele faz um movimento nos coletores que transforma isso em energia. Mas algumas áreas que são desprovidas de vento, que a incidência luminosa é mais baixa, ou outros fatores comprometedores em relação a esse tipo de energia alternativa, eles optaram pela usina nuclear. A questão da usina nuclear é que, em alguns casos, como nós já vimos, já são fatos públicos, um acidente com a usina nuclear, ele faz um estrago, vamos dizer assim, no ambiente muito grande, um desequilíbrio muito grande. Desequilibra por gerações, a coisa é muito grave. Por quê? Aqui nós temos alguns reatores, exemplificando, é o caso aqui da usina nuclear na República Tcheca, mas no Brasil nós temos a questão de Angra dos Reis, né? Só para a gente ter mais ou menos a ideia dessa situação. Muitas vezes essas usinas, elas não estão comprometidas com a questão da segurança em termos da população. Ela está comprometida com a segurança em relação às pessoas que estão trabalhando lá dentro. Ah, se acontecer um acidente, então eles têm um plano de fuga. Mas muitas vezes, do lado de fora, a população, ela não está preparada para um acidente, visto o que aconteceu na usina de Chernobyl. A usina de Chernobyl ela é muito citada porque foi considerado um dos maiores acidentes com usina nuclear. Na realidade, nesse momento da usina de Chernobyl, eles estavam simulando o acidente e a simulação saiu de controle. Acabou que um dos reatores explodiu, liberando efetivamente toda a radiação para aquele ambiente. Ocasionou muitas mortes, ocasionou muitas mutações, muitos embriões, filhos das pessoas que foram expostas àquela radiação e sobreviveram pós esse período. Essas crianças vieram com deformações, com comprometimento de intelecto, elas vieram extremamente comprometidas. Então, quando se tem um acidente com a usina nuclear, você altera a composição química do ar, altera a composição química do solo, altera a composição química da água. Os teores de radiação, às vezes, são tão elevados que você não pode consumir nada, nem vegetação, aí você quebra a cadeia alimentar, os vegetais não realizam a fotossíntese, ou mesmo que eles sobrevivam, mesmo que eles suportem, eles efetivamente não podem servir de alimento. Eu recordo a questão de Chernobyl, que em áreas próximas, o gado, áreas próximas que eu digo assim, a quilômetros da usina, o gado se alimentava de toda a questão, né, que tinha dos produtores presentes naquele ambiente, da vegetação efetiva que tinha naquele ambiente, e o leite desse gado, ele foi proibida a sua comercialização. Por que o leite desse gado foi proibida a comercialização? Porque ele possuía elementos radioativos. Então nós estamos percebendo que tem a questão muito maior do que efetivamente a contaminação. Porque não é a questão só de, eu vou alterar a composição química do solo, eu vou lá e consigo resgatar isso. Não! Você tem a contaminação de radiação e que efetivamente ela leva à morte e ela segue por vias que muitas vezes você não consegue perceber isso. E essa que eu citei como exemplo, a do leite em pó, que foi proibido. Muitas pessoas chegaram a ingerir esse leite em pó. E aí só depois que efetivamente eles se deram conta disso. E aí nós temos mais um exemplo da intervenção humana. Eu vi por esses dias essa situação exótica. Qual
Qual é a cor recorrente? Qual é a cor mais comum do mel? Aquele marrom, né? O mel, ele tem aquele tom amarronzado, parecido até com o da abelha, vamos botar assim, inclusive parecido aqui com a abelhinha. E aí, alguns apicultores, que são as pessoas que trabalham com as abelhas, que fazem o trato, que eles tratam das abelhas, tratam da vegetação no entorno, elas vão coletar. Qual é a prática? Vamos lá, lembrando, as abelhas vão até uma vegetação, elas coletam o néctar das flores, que é uma seiva, elas coletam o néctar das flores, retornam para a colmeia e depositam esse néctar. Ali, com a ação de enzimas e a questão da temperatura e umidade, esse néctar é transformado efetivamente em mel. Aí, o apicultor, que ficou à espera dessa abelha retornar da coleta do néctar, ele começou a visualizar o quê? O que ele visualizou? Que o mel estava com uma coloração diferenciada. Como pode essa coloração verde, um marrom, azul? Olha aqui, os favos, né, do mel azulados, marrom, escuro. Ele ficou, né, os apicultores dessa região, foi na França isso, os apicultores dessa região se perguntaram o que estaria acontecendo. As abelhas estão fazendo o quê? Qual é a diferença? Começaram a observar e perceberam que perto da área e que as abelhas iam coletar o néctar das flores, tinha um lixão. E que muitas abelhas, ao invés de coletarem o néctar nas flores, estavam se encaminhando para esse lixão. Então foram até o lixão visualizar o que está acontecendo. Chegando lá, eles ficaram espantados. As abelhas estavam raspando a casca do chocolate. Tem um chocolate que ele tem uma casca colorida, né? Tem várias marcas. Vocês sabem que existem várias marcas. O chocolate que é vendido, ele parece uma pastilhazinha, um comprimidinho, e tem cores azul, verde, amarelo. As crianças ficam brincando. E esse chocolate estava no lixão, porque tinha uma fábrica próxima que descartava a parte que estava sendo rejeitada para comercialização. As abelhas estavam fazendo o quê? Ia lá, ao invés de ela coletar o néctar, que tem um teor de açúcar muito menor, elas iam lá e raspavam a casquinha desse chocolate e voltavam para a colmeia. O que aconteceu? Quando ela raspou a casca desse chocolate, ela ingeriu o corante. Então, ó, o mel ficou verde por causa daquele chocolatinho, verdinho, marrom, azul, igualzinho das pastilhas de chocolate que são vendidas. Esse mel não está sendo comercializado, eles não estão vendendo esse mel colorido. Esse mel está em estudo para saber, né, para perceber quais seriam as consequências da nossa ingestão em relação a esse mel. Mas o que eu quero enfatizar é que nós vimos a questão do solo, a questão do lixo, o lixo exposto, que nós denominamos como lixo a céu aberto, o lixo exposto. Essa abelha, ela não tem essa noção, mas ela chegou lá e viu uma oferta muito maior de açúcar. Dá muito menos trabalho, é muito mais prático para ela. Então, ao invés dela voltar às flores, ela ia direto ao lixão e recolhia esse açúcar da casquinha. Então, nós estamos vendo aqui a questão do lixo, que não é só aquilo que você está vendo. Ah, o lixo está aqui no ambiente, o cheiro muito intenso, muito grave, a questão do chorume que está comprometendo o lençol freático. Não, ultrapassa essas situações. Então vamos ver umas questões? A Lagoa da Pampulha, represa construída em 1938 e que se tornou um dos cartões postais de Belo Horizonte,
já perdeu 50% de seu volume de água e 40% de sua área em decorrência do assoreamento e da poluição. O assoreamento de cursos de água e de represas é consequência do seguinte fenômeno. O que é o assoreamento? Vamos lembrar disso? O assoreamento é aquele fenômeno de o solo sendo carregado e se acumulando nos rios, nos lagos, nas lagoas. Se o solo está sendo carregado, se o solo está sendo arrastado, então o assoreamento de cursos de água e de represa é consequência do El Niño, de seca, erosão, laninha ou poluição química, da erosão do solo. Então a erosão do solo é que assoreou, conforme o solo foi sendo quebrado, fragmentado, carregado, se acumulou na lagoa e assoreou ele. Então o fenômeno do assoreamento é consequência da erosão dos solos. As cidades processam uma enorme quantidade de matéria e de energia. Uma das consequências disto é a produção de dejetos que são acumulados em terrenos denominados lixões, causando um dos maiores problemas urbanos. A respeito deste tema, o lixo urbano assinale o que for incorreto. Lembrando, olha a observação, assinale o que for incorreto. Então, ele quer saber em relação à ação humana, o lixo. Letra A. Os lixos de várias cidades são palcos da degradação humana, porque muitas pessoas retiram do lixo doméstico alimentos e objetos de uso pessoal para a sua sobrevivência. Isso está correto, realmente é degradante a pessoa ter que sobreviver, né? Principalmente a questão de alimentos a partir do lixo, diretamente do lixo. B. Nos países desenvolvidos, o lixo orgânico, inclusive o lixo hospitalar, é transformado em adubo natural, largamente utilizado na agricultura em substituição aos agrotóxicos. Já sabemos que a nossa resposta é letra B. Por quê? Lixo orgânico, aí ele cita inclusive o lixo hospitalar. Não, lixo hospitalar ele tem que ser acondicionado de forma que isole ele do ambiente. Ele não pode ter contato direto com o ambiente, ele tem que ser acondicionado e encaminhado para empresas que vão descontaminar esse lixo hospitalar. Mas confirmando por que as outras estão corretas. Os produtos tóxicos nos lixões, além de contaminar as pessoas que trabalham e ou subsistem do lixo, contaminam também o solo e muitas vezes atingem o lençol freático. Sim, esse é o chorume, aquele líquido escuro que é proveniente do lixo. Além de produzir um mau cheiro característico, o chorume líquido escuro e ácido proveniente da decomposição bacteriana da matéria orgânica do lixo, pode infiltrar e contaminar o solo e lençóis freáticos. O que é o lençol freático? A água que está subterrânea. Então, nós vimos que o incorreto é esse, porque o lixo hospitalar não vai ser transformado. Isso aqui é importantíssimo. O lixo hospitalar não vai ser transformado em adubo, muito menos em adubo natural. Então, de acordo com esse panorama que nós já vimos, toda essa coisa da poluição da água, da poluição do ar, da poluição do solo, das nossas práticas, o quanto nós praticamos ou o quanto nós não intervimos tentando evitar, porque não reciclamos, porque não reutilizamos, às vezes porque no cotidiano não dá, porque não tem um posto de coleta, porque não tem a coleta seletiva. Eu já ouvi muito isso dos meus alunos. Poxa, professora, eu separo o vidro, o papelão, a matéria orgânica, como a senhora falou, aí o pessoal que faz a coleta do lixo, o caminhão passa, pega o saquinho todo que eu separei, joga tudo, bota tudo junto no caminhão. Eu sei que isso é muito complicado, né? Porque existem cidades, existem áreas, bairros que não tem essa coleta seletiva, você tem que ir em busca disso. Mas nós estamos já vendo que a conscientização é fundamental, multiplicar essa ideia é fundamental. É de tal forma que a ONU, ela criou um programa denominado Metas do Milênio,
ONU, Organização das Nações Unidas, desculpa. Organização das Nações Unidas. Ela criou um programa das metas do milênio. Nós temos que tentar acertar esses problemas que foi sinalizado como os mais graves. Vamos ver. 1. Acabar com a fome e a miséria. 2. Educação básica de qualidade para todos. 3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher. 4. Reduzir a mortalidade infantil. 5. Melhorar a saúde das gestantes. 6. Combater a AIDS, a malária e outras doenças. 7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. 8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Por que eu trouxe essa situação das metas do milênio, que no Brasil, cada país adotou, claro, né, esse programa para combater todos esses problemas e conseguir chegar à questão das metas, a poder conseguir, né, ultrapassar esses problemas, poder alcançar, atingir essas metas. O Brasil chama de 8 formas de melhorar o mundo. Então, as 8 maneiras que nós temos para melhorar o mundo. E nessa nossa aula está presente a meta de número 7, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, visto que nós estávamos tratando por todo esse tempo sobre desequilíbrios ambientais. Mas é muito importante que vocês visualizem essas metas do milênio, porque eu já vi muitas questões de concurso que eles colocam as metas e às vezes eles alteram, eles colocam outra que não é meta do milênio, não foi o que foi programado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. Então é muito bom que vocês visualizem essas metas e vejam a necessidade, né? Eu achei muito interessante esse 8, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento, porque aí foi toda essa nossa aulinha, quando eu fui citando alguns exemplos da coleta seletiva, da coleta do óleo de cozinha, das coisas do nosso cotidiano, que nós podemos estar alterando, nós podemos estar contribuindo para as metas do milênio, porque essas metas, elas são para todos, não é para questão de governos, não. Claro que cada um, né, os governos criam os projetos, mas nós na nossa casa também podemos estar contribuindo com isso. Então, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Esse é o fechamento da nossa aula de hoje e nos veremos logo, logo. Fiquem bem.